noite. Boa noite, tudo bem? Um abraço carinhoso no coração de todos. Então é com uma alegria muito grande que nos encontramos novamente aqui, nesta live do Centro Espírita Lar de Jesus Joaçaba. Eu, Oneide, vou estar refletindo junto com vocês sobre o tema autoridade moral. Convido inicialmente para a nossa prece inicial. Jesus, nosso mestre, amigo de todas as horas, querido Pai Celestial, Criador do Universo, de todas as criaturas, agradecemos imensamente a vida por estarmos aqui, neste lugar, nesta cidade, com estas pessoas, que sabemos da sua importância. Rogamos nesses dias de aflições, que a tua luz benfazeja, Senhor, abrace o coração, as mentes desses irmãos atormentados, tristes, desesperados, para que compreendam e tenham a fé, a confiança em Deus, de que tudo passa. E retirem destes momentos, Senhor, todos nós, o ensino necessário para o nosso progresso moral, espiritual. Enfim, por esta semana abençoada, por esse dia maravilhoso, muito obrigado. Então, autoridade moral. Qual o conceito de autoridade? O poder, né? O conceito de autoridade, o poder de mandar. O poder e o direito de mandar. Então, qual o tipo, modelo de autoridade que nós conhecemos, né? Antes de falar sobre a autoridade, vamos pensar um pouquinho sobre a questão da moral. Então, como que os Espíritos falaram para nós sobre a definição do que é moral? Kardec fez esse questionamento na pergunta 629 do Livro dos Espíritos. Qual era o sentido da moral? E a resposta dos Espíritos foi que a moral é a regra do bem proceder. Portanto, a distinção do que é certo e do que é errado. Então veja que, inicialmente, já a regra do bem proceder, e muitas pessoas vão dizer, mas eu procedo bem, eu tenho emprego, eu pago minhas contas em dia, eu tenho uma família, eu sustento a minha família, eu cuido do meu corpo físico, eu vou ao médico, então eu estou procedendo bem. Mas será que a moral fica presa somente a essa definição? Mas eles vão além. Então eles dizem, ela é a distinção do certo e o errado. Então o certo e o errado não está somente preso a essas questões mais de senso comum. Importantes também, muito importantes, mas ela vai além. Distinção do que é certo e o errado. Mas, Oneide, né, alguém pode perguntar, mas, desculpe, como definir, como saber o que é certo e errado? Então, no segundo ponto, os Espíritos falaram que funda-se na observação da lei de Deus. Então, algo que amplia ainda mais. Não é uma visão nossa, é a visão, sentido, a visão divina, de Deus, sobre a questão da moral. Então, tudo que realmente é moral, uma atitude, um comprometimento moral, deve fundar-se na observação da lei de Deus. Mas, lei de Deus, onde que a gente consegue definição, ler sobre isso? Então, isso Kardec também perguntou na questão 621. Onde estaria escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam que está escrito na nossa consciência. Porque isso foi uma busca de filósofos, pensadores, religiosos. Qual o livro que estaria escrita a lei de Deus? Então isso foi uma luta, um questionamento muito grande. E os Espíritos falam que essa lei está grafada, esculpida na nossa consciência.
E Kardec vai adiante. Mas se essa lei está dentro de nós, escrita na nossa consciência, então por que a necessidade de alguém que revelou a lei de Deus, como Moisés, como Jesus e o Espiritismo? Por que a necessidade dessas revelações? E os Espíritos respondem que o homem a esqueceu e a desprezou. Então esse é o sentido das revelações, mas que a lei está na nossa consciência. Então basta acionar a reflexão acerca das questões da vida e lá dentro de nós vamos acessar esta lei através de uma intuição, através de uma questão racional, do resultado das nossas decisões na vida. Então essa é a definição de moral. Então a autoridade é definida no conceito terreno de o direito ou poder de mandar. Então a primeira autoridade que a gente lembra, digamos assim, é a época da nossa infância, onde havia autoridade dos pais definir o que deveria ser feito. Então isso era mandado, era exigido. Então foram momentos importantes, porque os filhos começaram a entender o que era necessário. Então essa a primeira ideia dessa autoridade a gente lembra da infância, depois a gente lembra da sala de aula, onde a professora era uma autoridade. Talvez nos dias de hoje já mudou-se um pouco, né? Mas muitos anos atrás era assim. Autoridade também física, a ideia de que os mais fortes é que mandam. Autoridade política, onde os líderes das nações, municípios e outros líderes mundiais, dentro desse viés político, exercem essa questão da liderança e da autoridade. Autoridade também no campo intelectual, onde algumas pessoas, algumas criaturas que têm essa capacidade. Então também o sentido da autoridade está relacionado ao prestígio, ao conhecimento mais profundo de algo. Então a gente ouve essa expressão, o fulano é uma autoridade na engenharia, ou fulano é uma autoridade na ciência, na medicina, o fulano é uma autoridade em matemática, porque essa pessoa ela detém um conhecimento muito grande nessa área, então ele se apresenta como autoridade. Mas a autoridade moral. Então a definição que o Espiritismo nos traz no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13, Allan Kardec fala assim, que aos olhos de Deus, na Terra só existe uma autoridade legítima, aquela que se apoia no exemplo que se faz do bem. Então vejo que interessante essa definição que amplia, sai do campo somente terreno, das autoridades terrenas, do mundo físico, porque a autoridade na Terra, quando ela é permeada, envolvida pelo orgulho, ela se transforma numa tirania, uma opressão, violência muitas vezes, onde o indivíduo ele quer sancionar, fazer valer, prevalecer a sua condição, a sua vontade, seu desejo de mandar, de dominar. Então muitas das autoridades caíram nesse campo da opressão, da violência. Mas esse outro lado da autoridade que Kardec aqui comenta, que é uma autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se faz do bem. Então a gente já ouviu a frase de que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, quando Kardec fala isso, ele está nos dizendo que a força, o poder que cria, que desenvolve uma subordinação elevada, boa, agradável, positiva, é produzida a partir desse exemplo no bem. Então, eu estudando um pouquinho esse tema, eu achei uma frase de um pensador, um poeta americano, Ralph Emerson. Eu não li nada dele, mas encontrei essa frase e me chamou muita atenção, porque ela casa perfeitamente com a nossa reflexão da noite sobre a autoridade moral. Então a frase dele é assim, o que você faz
é tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Eu vou repetir. O que você faz é tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Então, achei interessante por essa frase, justamente ela fecha com o que a gente está refletindo, de atitude de alguém, das pessoas ao nosso lado. Se a gente prestar atenção, a gente ter essa sensibilidade de observar e sentir a grandiosidade dessas atitudes, elas falam muito alto, porque tocam o coração das pessoas. Mas aqueles que não percebem isso, Neide, como fica? Por que isso? É um processo da evolução humana do espírito. Mas haverá um momento onde esses exemplos acontecendo, eles vão mover e vão tocar pessoas. E é o que acontece na Terra. A gente já percebeu isso. De atitudes que falam muito alto no coração e começa um processo de envolvimento, de movimentação, ganhando campo, ganhando força no bem. Então nós vamos ver muitos casos, muitos exemplos. Por exemplo, Gandhi, que buscou libertar uma nação de uma opressão de um outro povo, de um outro reino, de um outro país, o Reino Unido, através de protestos pacíficos. Muitas pessoas acreditam que uma revolução, que um revolucionário precisa ter violência, precisa ter veemência, de forma exacerbada, poder, força e muitas vezes até agressividade. Mas Gandhi, no início do século XX, ele apresenta esse modelo que muitas outras personalidades também no passado apresentaram, e esse ficou muito marcado no século XX, porque é justamente isso, uma luta constante, com veemência, com força, com confiança, mas sem violência. Mas ele dava esse exemplo que comovia muitas pessoas e reunia todo o povo para esse trabalho. Nós vamos ver mais adiante, na década de 50, por exemplo, havia nos Estados Unidos a segregação racial, fortíssima. Então, negros, muitos clubes, comércio, não permitiam que negros entrassem. Um ônibus, eram permitido que os negros ficassem somente no fundo do ônibus. Na parte do meio para a frente, somente os brancos. E em 1955, uma jovem negra chamada Rosa Parks, ela entra num ônibus, se assenta no fundo. Só que a questão era que quando chegasse um branco e não tivesse lugar na frente, ele ia até o fundo e alguém do grupo de negros deveria levantar para que ela pudesse sentar. E nesse dia, esse homem branco que entrou e não tinha mais lugar na frente, ele se dirigiu até o fundo, parou em frente dessa senhora Rosa Parks, para que ela se levantasse. E ela respondeu, não, eu não vou levantar, porque eu tenho o direito de ficar aqui. Mas você vai ser presa, não tem problema, mas eu não vou levantar. E Rosa Parks foi presa. E a partir desse evento, desse acontecimento, o pastor batista Martin Luther King, ele inicia esse trabalho também de direitos civis e um trabalho de aniquilação dessa segregação racial que atormentava, que violava consciências. E esse movimento também foi pacífico. Era uma movimentação de um boicote aos ônibus, com movimentação, bicicletas, caminhadas. Isso foi envolvendo muitas e milhares de pessoas. Até que num momento crucial chegou até Washington, depois de fazer uma longa caminhada, e proferiu o famoso discurso. Então a gente vê, ao longo da história, esses exemplos formados, atendidos, promovidos pelas pessoas que estavam no bem, que estão no bem, envolvendo e comovendo muitos e muitos corações, tornando-se uma autoridade moral. Nós vamos ver também, aqui no Brasil, o Marechal Cândido Rondon, que era um desbravador,
um bandeirante que fazia um trabalho de busca de espaços, terras, para implantação de linhas telegráficas. E muitas dessas terras, ao leste do Mato Grosso, isso no início do século XX também, eram inóspitas, terreno ermo, muito longínquo. E havia muitos indígenas que moravam nesses lugares e eram hostis, porque encontravam forasteiros nas suas terras, eram nativos. E Marechal Cândido Rondon, ele tinha um lema que ele colocava em prática já há muito tempo nesse trabalho de desbravador. E o lema era o seguinte: morrer se for preciso, matar nunca. Então todos os jovens que entravam nesse grupo para esse trabalho tinham que entender e compreender o lema de Marechal Cândido Rondon, que era possível, numa situação, uma doença, algum comprometimento, algum momento, nesse trabalho, nessa atividade, até perder a vida, mas jamais matar alguém. Ele colocava em prática isso. Então são tantos exemplos que envolvem, que falam alto no coração das pessoas. Vamos vendo, por exemplo, Irmã Dulce, que fundou um hospital a partir de um galinheiro que ficava atrás do convento das freiras. Isso em 1959. Hoje atende cerca de 60 mil pessoas. Então é incrível como um trabalho desse chega nesse número, nessa proporção. Porque é uma atitude, uma atividade que começa a comover e envolver muitas e muitas pessoas. Então a Irmã Dulce tinha uma cadeira que ela chamava de cadeira missionária, que ela dormia nessa cadeira. E muitas das pessoas que visitavam sua casa percebiam a cadeira e, comovidos, já se prontificavam a doar uma cama. Mas ela nunca dormia numa cama, porque cada cama que chegava, ela cedia para um doente. Nós vemos também o nosso Divaldo Pereira Franco, que na década de 50 também funda em Salvador, na Bahia, Mansão do Caminho. Hoje a Mansão do Caminho atende cerca de 3 mil crianças mensais por mês, além de gestantes e jovens. Então é uma semente lançada há muitos e muitos anos por mãos operosas que trabalharam desde o início com esse comprometimento com o próximo. Então muitas pessoas, comércio, profissionais da área de saúde, quando encontravam, quando observavam, quando visitavam esses locais, por exemplo, de Irmã Dulce, do nosso Divaldo, prontamente se colocavam à disposição para a cooperação, para a contribuição. Então esse trabalho, ele cada vez mais crescia. Porque é esse o fato, que as pessoas vão se sentindo, porque a caridade, a fraternidade, a solidariedade, não é apenas uma virtude, ela é uma necessidade humana, faz parte das leis divinas. Então o dito vazio existencial que muitos de nós vivenciamos, e não sabemos porquê, me sinto triste, pensei em tantas coisas, não consigo tirar esse sofrimento de dentro de mim, não entendo como estou tão triste. Procura-se a medicina, é importante também, esse atendimento dos profissionais para tomar a substância, o medicamento. Mas o que sempre Jesus nos fala, e também o Espiritismo nos orienta, que esse vazio, todo vazio precisa ser preenchido, é por um trabalho, por um envolvimento no bem, que supra essas nossas necessidades espirituais. Porque assim fomos criados por Deus. Jesus falava, vós sois a luz do mundo. Então, e Jesus é a autoridade, a maior autoridade que nós conhecemos na Terra. Porque todas as suas orientações sobre o perdão, sobre a caridade, sobre o trabalho, sobre a perseverança, tudo, sobre a tolerância, tudo isso ele vivenciou para dar esse exemplo de que essa autoridade legítima na Terra, que Kardec fala,
que está pautada no exemplo que se dá do bem, é algo possível. Então, os próprios psicólogos, por exemplo, falam que orientam na questão da educação dos filhos já há muito tempo. Isso é até meio que repetido, né? Mas é sempre importante a gente estar repetindo para fortalecer as realidades, as verdades dentro do coração e da nossa mente. Precisa ser assim. De que um pai e uma mãe precisam dar o exemplo. Falar da paciência, mas se não dá o exemplo da paciência e se irrita com facilidade, explode com facilidade. Como que o filho vai ser convencido de que a paciência é algo importante? Ter a tolerância com as pessoas que pensam diferente, mas se os pais não dão esse exemplo, como que essa mensagem chega no coração e na mente dessa criança, desse jovem? Fazendo com que ele ouça. Mas a ideia sempre é utilizar o verbo, a palavra, incansável, mas não observar e dar valor ao exemplo. Então, nós temos o nosso irmão Haroldo Dutra Dias, palestrante espírita, no Brasil e outros países, que ele conta que, certa vez, ele estava no trânsito em Belo Horizonte, caótico, pela manhã, e levando seu filho na escola. Em um momento, alguém fechou o carro, fez um movimento arriscado, quase causou um acidente. Haroldo ficou um pouco irritado, baixou o vidro do carro, fez menção que iria ter uma reação. E o menininho que estava do lado do seu filho disse: pai, você ia gritar com ele? Aí o Haroldo conta que se eu tive vontade. Aí o menino disse: pois é. Se você xinga ele, grita com ele. Já pensou se ele fala assim: ô Haroldo, eu assisto as tuas palestras. Como ia ficar o exemplo? Porque a autoridade moral é isso, esse alinhamento com o que a gente fala e com o que a gente faz. Por isso que Kardec falou que a verdadeira, legítima autoridade apoia-se no exemplo que se dá do bem. Isso é grandioso. Então precisamos estar sempre atentos a isso. E quanto a Jesus, que a gente falou sobre essa autoridade, tem uma passagem no Evangelho de João que conta que Pilatos sai para fora, momentos antes da crucificação, falando ao povo que não encontrava naquele homem base para a acusação, mas aquele povo alucinado, perturbado, solicita a crucificação daquele homem, que não encontrava motivos para isso. Mas é um povo que adormece, que é levado por massa a pensar de diferente, não pensar sobre isso. Queria acusar, queria a crucificação. Quando Pilatos volta para dentro, para a sala, lá estava Jesus. Ele havia pedido de onde Jesus tinha vindo, e Jesus então ficou em silêncio, não deu nenhuma resposta. Pilatos então se irritou, dizendo: eu tenho autoridade, meu filho, meu Senhor, para te libertar ou para te crucificar. E Jesus responde: se tu tens uma autoridade sobre mim agora, porque foi concedida pelo alto. Então essa é a mensagem, essa é a ideia, a realidade de que todo e qualquer tipo de autoridade na terra, político, empresarial, hierárquico, de força, ele é provisório, temporário. E não por acaso as pessoas, as criaturas, os espíritos, estamos nessa condição provisória. E precisamos dar conta disso. Não com tirania, com violência, com perseguição, com humilhação. Que é o que muitas pessoas pensam sobre a autoridade. Porque se foi concedido, como fala Jesus, pelo alto, pelas leis divinas, é porque aqui nesse momento, nessa condição, nessa posição, eu preciso crescer com isso, eu preciso ajudar com isso. Mas justamente o orgulho faz com que as pessoas se sintam centralizadas, donas da verdade, poderosas.
E esse poder que se acredita que tenha é uma ilusão, é uma grande ficção. Então essa mensagem, essa passagem que nós encontramos em muitas vezes em muitas obras da doutrina espírita, vem falar sobre essa verdadeira autoridade, onde eu consigo imprimir nas minhas ações uma força muito grande que convence as pessoas ao meu lado. Porque falar é fácil, mas fazer realmente acontecer é um grande desafio. Nós vamos vendo, né, muitas e muitas experiências, mensagens, exemplos disso. E quando a gente observa um exemplo, diz, mas isso é muito difícil, isso aí é quase impossível. Pensemos sempre na inspiração. Então, algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, o Rafael fazia exposição aqui, a live também aqui do Lar de Jesus, e ele falou então sobre o Fraternidade Sem Fronteiras, que hoje é uma ONG nacional, que realiza trabalhos no país e também na África, atendendo necessitados, com fome, com sofrimento, levando alento, alimentos, proteção e luz. Então, essa ONG ela foi fundada por um jovem, um pequeno empresário de Mato Grosso. Ele conta que desde criança ele tinha uma inclinação, uma vontade de ajudar pessoas. Trazia isso consigo. E quando ele tinha 12 anos, ele conta que escutava uma música na década de 80, que era aquela música que falava sobre auxílio mundial para a África, né? Que falava We are the world, we are the children. Por favor, caridade hoje, né? Perdoem o meu inglês, mas eu vou traduzir. Essa frase, essa música dizia: eu sou o mundo, eu sou as crianças. Então isso motivou ainda mais ele nesse trabalho, nessa busca. E algo que impulsionou muito ele foi certa vez quando ele via uma reportagem sobre Francisco Cândido Xavier e das filas de pessoas que ele atendia em Uberaba, com alimentos, com cestas básicas, com um tempo, com um ombro amigo. Então muitas e muitas pessoas se dirigiam até lá para pedir socorro. E década de 60, se hoje já existem pessoas famintas, imaginemos década de 60. Quantas pessoas? Chico atendia porque recebia doações de toda a comunidade, de muitas e muitas pessoas. Então, quando o Wagner Moura, que é o fundador do Fraternidade Sem Fronteiras, quando ele viu aquele vídeo, ele fala que disse assim: é isso que eu quero para mim. Então vejam que esses acontecimentos, que essas ações de Chico Xavier eram uma autoridade moral, eram atitudes, ações que falavam muito, muito alto. E falou alto em muitos e muitos corações. E um deles, o jovem Wagner Moura, que funda uma ONG. E essa ONG, e hoje bate recorde no planeta de ONGs e ONGs, são milhares de pessoas contribuindo, trabalhando, doando-se, cada vez mais, porque isso é uma lei divina. São necessidades nossas de fazer o bem, de auxiliar, de cooperar. Fraternidade, solidariedade é uma grande necessidade. Nós vemos nesses dias da pandemia esse surgimento, esse legado que as dores vão deixando nos corações, na comunidade, nas sociedades, em que muitas e muitas pessoas se envolvem para levar esse alento. Então nós via numa notícia, grupos de voluntários tirando pessoas da rua por causa do Covid, outros voluntários levando marmitas para garis, enfim, e tantos outros relatos, tantos outros fatos, que com certeza muitos deles vão se manter vivos em muitos corações, acontecendo.
Porque todos esses exemplos, como disse, a fala do pensador americano, falam alto. E cada um precisa fazer, então, a sua parte. Quando a gente fala em fazer a parte, nossa, eu lembro sempre de uma pequena história que todos vocês conhecem, bem simples, em que havia um incêndio numa floresta, bem difícil, extremo, complicado. Todos os animais da floresta fugiam, atormentados, tristes, desesperados. E havia um beija-flor que se dirigia até um regaço, um pequeno riozinho, e trazia o seu biquinho com água e jogava naquele incêndio. Aí um outro animal questionou ele, dizendo assim: você está ficando louco, beija-flor? O que adianta você trazer um pingo de água? Não vai resolver nada. E o beija-flor então responde que ele sabia que aquele pingo de água não resolveria todo aquele problema, mas que ele estava fazendo a sua parte. E lembramos também com isso de Madre Teresa de Calcutá. Depois do seu trabalho contagiar também tantas pessoas no planeta, reportagens eram feitas, pessoas ficavam impressionadas, comovidas, com uma senhora que se dedicava com pessoas de rua, anciões, crianças, retirando e levando o alimento, o amor, o carinho, com muita dificuldade. Em uma reportagem, então, ela fala que o que ela estava fazendo era apenas uma gota que era depositada num oceano. Mas que o oceano, sem essa gota, ficaria menor. Então essa mensagem, essa fala da irmã Dulce, precisa estar sempre presente nos nossos corações. Fazer a parte. Então nesses dias estamos com uma estiagem também, a minha parte passa a ser a economia da água. A minha parte nesse processo de pandemia passa a ter os cuidados comigo. E esse cuidado comigo representa o cuidado com as pessoas da minha casa, a minha comunidade. Porque quando Kardec faz a pergunta sobre a moral, os espíritos também respondem que quando o indivíduo procede bem, ele necessita atender esse resultado, a sua ação deve atender a todos. Então, quando a nossa posição na vida, os nossos caminhos, precisam sempre ter uma repercussão não somente direta para nós, mas também para a comunidade, para as pessoas que estão conosco. Então, essa ideia, essa realidade, essa necessidade de cada um fazer a sua parte. Porque essa pequena parte, que às vezes parece tão pequena, mas somando-se com tantos corações caridosos, no final se transforma num grande mérito, uma grande ação que supre necessidades, quer sejam da fome, do frio, do carinho, do tempo, do amor. Então agradecemos imensamente a atenção, a caridade, a paciência em que vocês participaram conosco dessa reflexão. Eu encerro então com a nossa prece final. Queridos benfeitores, amigos do mundo espiritual, a Jesus nosso Mestre, agradecemos imensamente por esse dia, por todas as bênçãos na vida, também pelas dificuldades, porque sabemos, nas dores crescemos muito. Novamente rogamos, Senhor, para as mentes e corações em sofrimento, que possam se restabelecer e compreender que nada na vida é por acaso. Mas também pedimos pelas mentes atormentadas que permanecem no mal, na violência, na corrupção, na perseguição. Que esses irmãos, Senhor, sejam tocados pela Tua paz,
pelo teu amor. Obrigado. Que possamos permanecer sempre na paz do Cristo.